de coisas simples, que é o ABC da enfermagem, que às vezes o aluno, infelizmente, não viu, né, durante o curso. Primeiro ponto que é importante ressaltar. Todo material de oxigenoterapia, eu falei isso em sala de aula e volto a ressaltar no laboratório. Todo material de oxigenoterapia, quando eu vou colocar o paciente no oxigênio. Desconecta minha mão. Aqui, ó, aqui são caras. Aqui. Pode desconectar, desconectar. Todo material de oxigenoterapia, todas as vezes que eu vou colocar o paciente no oxigênio, eu não preciso utilizar a luva estéreo, tá? Nenhum material de oxigenoterapia, isso é importante você saber, nenhum material de oxigenoterapia, ele é estéreo, tá? Ele é limpo, tá? E, entretanto, eu posso utilizar ele com luva de procedimento, por isso que eu coloquei a luva de procedimento aqui. Não vou colocar, porque eu vou manusear os materiais, não precisa, mas se fosse, porventura, o paciente em si, eu estaria de luva, tá? Para a aspiração de vias aéreas é um pouquinho diferente, nós falamos sobre isso na segunda-feira. Para aspirar as vias aéreas do paciente, eu vou manusear o material que ele é estéreo, tá? Que é a sonda de aspiração. Então está aqui escrito, ó, sonda de aspiração traqueal estéreo. Então, se eu vejo que na embalagem o material é estéreo, obrigatoriamente eu tenho que fazer o quê? Colocar uma luva estéreo, porque em algum momento eu tenho que encostar nesse material, tá? Então é um pouco diferente. Então, oxigenoterapia, luva de procedimento, aspiração de vias aéreas, luva estéreo, tá? Vamos falar primeiro sobre a oxigenoterapia, tá? Vamos começar pela de baixo fluxo. A oxigenoterapia de baixo fluxo, todo paciente que está internado é um paciente que tem um risco provável de evoluir, né? Senão ele não estaria ali internado, né? Então eu entendo que se eu tenho... Quer uma água, professor? Não, deixa eu ver. Se eu tenho um paciente internado, eu tenho que entender que ele tem um risco de ter algum tipo de complicação, de alguma intercorrência. Ah, mas o paciente já entrou com uma cefaleia, né? Com uma dor de cabeça. Mas se eu opto, né? Se no caso é a equipe médica, que não é a gente que opta por internar, mas se a equipe médica interna aquele paciente, é porque ele tem um potencial risco de agravar, porque senão ele iria pra casa, tá? E aí foi isso que eu falei com vocês na segunda-feira. Quando eu chego para trabalhar, eu verifico o meu paciente e olho principalmente a régua de gases que fica próxima ao paciente, conectada na cabeceira do paciente, identifico que tem alguma coisa errada ali, uma válvula quebrada, o fluxômetro não está funcionando, eu abro o fluxômetro e ele não sobe, aqui vocês vão ver que ele não sobe porque isso aqui é só um simulador, tá? Aqui não passa nenhum tipo de gás, aqui não está passando oxigênio, aqui não está passando ar comprimido, mas no hospital, se você abrir aqui, vai fazer o barulho de shhh, porque aqui passa oxigênio. As crianças fazem isso, né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos também não só olhar para o paciente, mas olhar o entorno do paciente, verificar se a grade ela está segura, se a grade estiver quebrada, é uma cama que eu não posso colocar meu paciente, aquela cama, a gente tem que acionar a engenharia clínica e ela vir consertar e a gente passar o paciente para outra cama. Se as réguas de gás não estão funcionando, eu preciso interditar aquele leito e colocar o paciente para outro leito, porque na hora de uma parada cardiorrespiratória eu não posso ficar mudando o paciente. Antes de eu começar a trabalhar, né, que no caso é mais essa parte mais do enfermeiro, eu tenho que verificar o carrinho de parada, eu tenho que verificar o desfibrilador. Não adianta eu saber que o desfibrilador ficou ruim na hora da parada. Aí o médico precisa utilizar para desfibrilar, dar o choque no paciente. Ih, tá ruim. Ué, mas quando você entrou, você não verificou que o desfibrilador estava ruim agora? Onde vai encontrar? Não tem onde encontrar outra. Até ir buscar em outro setor, o paciente morreu. Tá? Então tudo tem que ser verificado. Então tenham esse cuidado quando vocês entrarem para assumir o plantão de vocês, também verificar. Eu sei que é papel do enfermeiro isso, mas vocês são os nossos olhos. Muitas das vezes é o meu técnico que identifica. Lari, não tá subindo o fluxômetro. Às vezes a gente olha, o fluxômetro tá perfeito, tá assim, ó, bonitinho. Mas quando eu abro,
não funciona. Eu posso abrir até o final, que ele não vai ter oxigênio. Então, eu preciso que alguém venha verificar para consertar, para que eu coloque o paciente ali. Se tem paciente ali, eu tenho que tirar o paciente, colocar ele em outro local, tá? A gente tem que ter esse olhar. Vocês são os nossos olhos, tá, gente? Então, fiquem atentos a isso também, tá? Então, eu tenho a régua de gases. Claro, aqui no curso, aqui não tem o sistema de vácuo, tá? Entretanto, eu vou mostrar pra vocês como se fosse junto com o umidificador, que é bem parecido, só que ele é de vidro. Falei com vocês que minimamente a gente tem 3 gases específicos, né? 3 locais da régua de gases que é importante vocês saberem, que é o vácuo, que é o sistema de aspiração, que eu vou utilizar somente para fazer a aspiração do paciente, tá? O nome já diz, é vácuo, então ele não manda nada, ele só faz o quê? Suga, puxa. Quando eu falar sobre a aspiração de vias aéreas, o pessoal fala assim, professora, é isso? Porque na aspiração de vias aéreas você não faz absolutamente nada. Você só conecta no vácuo e introduz a sonda. O próprio vácuo vai fazer o quê? Sugar, Você puxar. só tem que ficar auxiliando. Você só tem que ficar atento, porque o paciente... cheira, tiver muita secreção. Exatamente. Se o paciente, em alguns casos, está aspirando ali, o paciente às vezes está ficando cianótico, então começa a ficar com falta de ar, você tem que parar, esperar o paciente respirar e depois voltar a fazer o 2 minutos, né? procedimento. Você falou No máximo 2 minutos, tá? Mas é um tubo, professora, aí, essa parte? É o quê? Oi? Esse um vácuo. buraco? É igualzinho. Ah, igualzinho? É igualzinho, Então só que aqui eu conecto, vou mostrar pra vocês no liquidificador, aqui eu conecto tá sem, né? vidro. Tá sem. Tá sem, tá? Aqui eu conecto, só que é de vidro, provavelmente por isso que eles não colocaram. É assim, mas é de vidro, tá? Que não é descartável, ele vai pro CME depois e Deveria volta. ser, né? Porque é secreção, né? Esse aqui não vai, depois descarta, vai pra desinfecção. Mas esterilizar não pode, por quê? Porque esse é plástico, então se for pra autoclave ele derrete, tá? Então eu tenho o vácuo, que é branco ou cinza. Na maioria das vezes ele é cinzinha, mas tem alguns locais que é branco, tá? Tem o ar comprimido, que é amarelo, e tem o oxigênio, que é verde. Aqui tá escrito, então facilita. Aonde eu trabalho não é escrito, você tem que saber. Professora, mas se eu for trabalhar no hospital público, é universal, não muda. Em qualquer hospital que você for trabalhar, se você for trabalhar numa UPA, se você for trabalhar num hospital de grande porte público, se você for trabalhar num hospital de grande porte privado, hospital pediátrico, neonatologia, independente de onde for, verde, oxigênio, ar comprimido amarelo, vácuo, branco ou cinza. Foi a universal, não muda. Falando sobre a oxigenoterapia de baixo fluxo. Vou começar primeiro com a máscara facial simples, que todo mundo na vida já deve ter visto. Se não viu no hospital, já viu alguém fazendo em casa, tá? Entretanto, a de casa geralmente é utilizado o ar comprimido, né? Professora, na nebulização, eu posso conectar no ar comprimido no hospital? Se o fluxômetro estiver ruim do oxigênio? Se for para nebulizar. Eu acho Se que for pra nebulização, sim. nebulização sim. Se for para nebulização, sim. Para oxigenar o paciente, não. Não é oxigênio. Então, se for para criar, legalmente falando, Bolhas, né? Bolhas. criar fumaça, mudar o componente de líquido para gasoso, eu consigo com ar comprimido. Mas se eu precisar oxigenar esse paciente, não tem finalidade, tá? Eu vou conectar ali, não vai adiantar absolutamente nada. Então, em alguns casos, às vezes está ruim o oxigênio, mas a gente consegue, às vezes, na UPA, por exemplo, não dá para conectar no ar comprimido, é só para mudar, é só para fazer nebulização, a gente consegue. Mas se for para oxigenar, para o paciente entrar muito dispneico, não tem finalidade nenhuma, não tem Às como. vezes já tá até usando o Mas oxigênio em outra pessoa, né? E aí usa. Lembrando que isso é uma gambiarra, tá? Não é o correto a ser feito. O correto é oxigênio, ar comprimido e vácuo utilizado para cada um especificamente para o que tem que ser Esse feito. ar comprimido seria o quê, então? Para que função? Qual a finalidade dele? Para ventilador mecânico, geralmente a gente usa mais para máquina. Ventilador Mais pra mecânico, então se o paciente, por exemplo, ficar entubado, a máquina do ventilador mecânico vai ficar acoplada Direto no ao ar comprimido. ar comprimido. Tá. No caso da nebulização, então também é ligado no oxigênio.
Também, tá? Porque na maioria das vezes, quando o paciente faz nebulização, é porque ele tá fazendo o quê? Dispneia, dificuldade respiratória. Aí a gente aproveita. Todo mundo fala que a nebulização do hospital é diferente. É mais forte. É, mais de forte. casa, claro. mais forte. Porque a de casa é o quê? É o quê? Ah, A comprimido do hospital. Oxigênio. Ah, por isso. Por isso, é verdade. E a gente não sabe. A nebulização do hospital, gente, claro que ela vai ser Mais muito forte. melhor. É só a gente Muito comprar um mais. cilindro de oxigênio. É, vai ter que comprar um cilindro, exatamente. Então você vai de casa, é o ar comprimido, porque na máquina, no hospital é oxigênio. Então você faz, daqui a 5 minutos você tá como? Nossa, que maravilha. Muito forte, não é? A mesma medicação que você fez, a mesma quantidade de soro ou água destilada, porque tem alguns médicos que pedem pra colocar água destilada. Não tá errado, tá, gente? Biblioteca Até que já tá. Agora É. Mas no hospital ainda tem. No hospital tem, só só no não é mais comercializado. Entretanto, a gente coloca o oxigênio, então o paciente vai ficar muito melhor, tá? Vai por conta dessa questão dos gases. Então, máscara facial. A máscara facial geralmente a gente utiliza para nebulização, tá? A máscara facial, ela não vem montadinha assim, tá? Ela vem toda desmontada. Então, ela vem dentro de um saquinho, toda desmontada. Dá com elástico também, né? Com um elásticozinho, vou mostrar ali, ó. Então, ela vem no saquinho toda desmontada. Você que precisa saber montar o circuito. Então, não é difícil, tá, gente? De que ela é composta? Ela é composta de uma máscara facial, de uma partezinha, né, de um recipiente onde você vai colocar a medicação e o próprio circuito que você vai conectar onde? No oxigênio. Eu tenho a máscara e tenho o recipiente para preparar a medicação. Como que eu abro esse recipiente? Girando. Abro e aqui eu vou colocar o que o médico pediu. 3 ml de água destilada, 3 ml de soro, porque tem médico que pede para fazer nebulização com água destilada. Não está errado, tá, gente? Uma gota de Berotec, 2 gotas de Atrovente, uma de Sabutamol, né? Seja lá o que o médico pediu para você colocar. Você vai colocar. Fechou? Lembrando que aqui do lado que tá os ml, tá, gente? 3, 5, 15, 10, tudo bonitinho. Pra você saber até onde você pode colocar. Fiz a medicação. Vou conectar a máscara. O que eu preciso saber? O meu circuito, ele tem 2 pontas. Uma ponta que vai ficar conectada à máscara, tá? O recipiente. E a outra parte que vai encaixar. Essa partezinha aqui, ela é um encaixe de rosca. Então, essa partezinha da rosquinha aqui é a parte que vai ficar encaixada, tá? E sempre na mesma cor, Dica, né? se é verde, vou encaixar com verde. Mas mesmo que não fosse verde, porque em alguns locais eles comercializam azul, fala, ai meu Deus, é azul e verde. Ferrou. E agora virou Brasil mesmo, azul, Verde e amarelo. verde e amarelo. E agora? Sabe que é oxigênio, então sempre vai ser no verde, tá? Eu venho e conecto no verde, encaixa lá pra mim. Sem ligar nada, é só pra preparar e encaixar. Tô segurando aqui, tá, gente? Porque aqui tá solto, mas no hospital é bem presinho, tá? Não precisa botar a mão, não. Encaixei, tô preparando ainda, organizando pra colocar no paciente. Essa partezinha aqui, olha lá, essa partezinha aqui, no final do circuito da oxigenoterapia, ela vai encaixar no recipiente da máscara facial. Você vai pegar a ponta e vai encaixar embaixo. A parte da oxigenoterapia relacionada ao baixo fluxo da máscara facial tá pronto, tá? O que eu preciso me certificar antes de colocar no paciente? Que a máscara tá aqui, que a medicação tá realizada, só um minutinho, tá? Que a medicação tá pronta, que o circuito tá encaixado no local correto, tá? Pode perguntar. Tem que fazer sepsia? Pra colocar diretamente no paciente? Não, já tá no saquinho, não precisa, No né? saco direto
Posso pôr no paciente? Não precisa. Não precisa, tá? Ok. No caso, só isso só para lavar das mãos, né? Só lavar as mãos e colocar a luva. A luva de tá? procedimento. Porque você vai encostar no paciente, Não, tá? eu digo o objeto. Ele vem dentro de uma embalagem. Você não precisa fazer. Não precisa Ok. fazer asepsia, tá? Beleza. Professora, eu posso separar primeiro todo o material, preparar a nebulização, colocar dentro de uma bandeja, se for longe, porque às vezes acontece de ser longe, preparar sem a luva, só lavar as minhas mãos, igual a gente aprendeu, separar tudo bonitinho, sem colocar a luva, separar tudo. E quando eu vou pro chegar, paciente colocar a luva, não Pode. tem problema nenhum. Mas se porventura eu não tiver como, tiver que estar perto do paciente, já deixa tudo de luva, tá? E aí é de acordo com cada realidade, depende do local onde você vai trabalhar, tá? Mas pra fazer a asepsia, pra colocar no paciente, Não precisa. não precisa, tá? E alguns hospitais, essas máscaras, principalmente hospitais particulares da Rede Dó, é descartável. Usou, tudo pro lixo, tá? Em alguns hospitais não, tá, gente? Outra pergunta. Esse circuito que você diz, ele é descartável mesmo? Tem uma validade, uma durabilidade? Você só Tem. pode usar por Se algum... o paciente ficar internado, eu posso deixar até a 24 mesma horas. pessoa não pode usar ele, Não. pegar esse circuito e usar em outra pessoa? Não, porque é uma superfície que fica próxima ao paciente. Então, não posso utilizar dele para outro paciente. Não pode. Terminei e jogo fora. O que Aí, acontece tá. muitas das vezes é que o paciente está internado e precisa fazer nebulização. Aí esse circuito aqui tem validade de até 24 horas, tá? Isso aí. Depois Validade, disso eu posso trocar. E a máscara também eu posso deixar embalada no saquinho para não ter que ficar trocando o tempo inteiro. Porque às vezes o paciente faz nebulização contínua de 40 em 40 minutos. Esses 40 Eu já vi, minutos mas você eu tem vi que as usar. meninas jogando fora e pegando nova. Se tiver. É disponível, né? Não, Por pediatra, exemplo, porque a criança estava com por muita exemplo, secreção, muita secreção. exemplo, Então Redidol. tava muito ruim. Redidol, você pode fazer de 20 em 20 minutos. Para cada nebulização é uma máscara diferente. Diferente, olha que delícia. Hospital público. É a mesma, se bobear O é de 20 paciente com vai amarelo. fazer Ainda bota o nebulização. nomezinho ali. O paciente vai grudadinho. fazer 6 nebulizações durante o dia. Você acha Fica que com tem aquela onde linha de disponibilizar? O que a gente faz? Vai ter que ter o cuidado. Embala, coloca o nome, deixa aqui embaladinho. O paciente vai usar de novo, aí você limpa, Limpa de novo só pra pra ter usar. o cuidado. Tá. E coloca no paciente, porque a gente vai ter 6 máscaras, eu uso 6 nele e o outro vai ficar sem nada. Tá. Então é como eu falei, de acordo com a realidade de cada um. Pode ser que vocês vão trabalhar, né, ou fazer estágio em hospitais, que você vê que o paciente está ali com a máscara presinha perto dele. É o correto? Não, é o correto, mas é a porque tá em realidade que ambiente aquele profissional hospitalar, tem né? que Pode trabalhar. contaminar, por isso que É a tem que- realidade que aquele profissional trabalha, tá? Beleza. Vou conectar no paciente, tá tudo certo, posso conectar. Lembrando que aqui, vocês estão vendo que aqui do ladinho tem dois ganchinhos, tá vendo? Nesse caso, vem um elásticozinho por fora, que é esse aqui, que você pode utilizar para prender, mas ele não vem preso. Quem prende é você. Não é obrigatório prender, tá, gente? Só prende se o paciente quiser. Em alguns casos, o paciente é lúcido, orientado, incomoda ficar preso, o paciente pede para ficar segurando. Tem problema? Nenhum, tá? O paciente ele pode ficar segurando. Não é obrigatório o elástico. O elástico só vou colocar se porventura o paciente não conseguir ficar segurando a máscara ou pedir para colocar, tá? E inclinar, né? Sempre fala, né, professora? Não pode ficar deitado assim, não, ou Então, pode? nesse caso aqui, o paciente vai poder ficar deitado, se ele estiver confortável. Entretanto, a gente sabe que por conta do acúmulo de secreção e problemas respiratórios, É melhor. o paciente ele fica melhor, respira melhor em ortopneia. O que é ortopneia? Quando o paciente ele senta, né, melhora Respiração. a posição dele para respirar. Mas isso Então, a pessoa- Pauli, não é só para aspiração de vias aéreas? Isso aí é oxigenoterapia. Não, ela tá Pode. falando sobre a questão de de inclinar se é um obrigatório colocar o paciente sentado. Não. Na oxigenoterapia, o paciente pode estar totalmente deitado, lateralizado. Às vezes o paciente está se sentindo mal, ele tá de lado, não tem problema nenhum, tá? Isso não vai broncoaspirar o paciente, nada. Só que a gente entende que na maioria das vezes, o paciente com problema respiratório, quem tem problema respiratório é que sabe, Eu sei, né? que Queria a ficar deitado. posição melhor é fazer o quê? Sentado, mas isso não é Isso. obrigatoriedade, diferente da aspiração de tá. vias aéreas, tá? Beleza. Vou colocar, porque eu vou colocar porque o paciente aqui não tem como Se segurar. ele se mexer aí, Segurar professor. tudo. Ah, gente, pois é, outra coisa. Posição correta. O óbvio precisa ser dito também, né, gente? A pessoa fala assim, professora, mas isso é muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. A parte ovalada é no queixo e a parte pontiaguda no nariz. Você não vai colocar a máscara dessa maneira.
no paciente, por favor. Hein, professora? Se colocar assim, nem fala que foi meu aluno. Tá bom, pode deixar. Esquece que foi meu aluno. Da quantidade aqui de medicamento, conforme. Ficar deitado, vai voltar, Não, vai vir na cara dele. é cada paciente. É a necessidade de cada paciente. Às vezes você pode falar, ó, você pode ficar um pouquinho mais sentado? Vamos sentar, porque tem muita medicação, pode acabar molhando o senhor. Mas se tiver pouca medicação, ele consegue ficar. A minha filha derruba lateralizado. todas, mesmo se tiver pouca. Aí isso é cada caso, você e o paciente também, tá? Às vezes o paciente não consegue ficar sentado, você que vai ajudar o paciente a posicionar. Mas na maioria das vezes, paciente com problema respiratório que precisa do oxigênio, da nebulização, dificilmente ele vai estar totalmente deitado. Porque é muito ruim para respirar. Quem tem problema respiratório aqui sabe. Eu tenho um bronquite e não dá, Tem tá? sinusite alérgica. Então a gente vai colocar, tá? E vai prender. Ajuda aí, amor. Desse lado. Faz alguma coisa, Fê, pra ele dar um jeito. Aqui a gente tá sem luva, mas estaria com luva que estaria tocando no paciente, tá, gente? E vai ligar o oxigênio, tá? Vou me certificar que tá tudo correto. Máscara, o recipiente com a medicação, o circuito tá conectado no local certo. Vou abrir até quanto tá prescrito lá. 3 ml, 3 litros por minuto, 5 litros por minuto, 10 litros por minuto. Vocês vão ver que ele tem uma bolinha aqui. Vocês estão conseguindo ver? Todo mundo tá conseguindo ver? Ela flutua. Tem uma bolinha. Essa bolinha de prata, estão vendo? Pode chegar lá perto. Ela sobe conforme Sobe. você diz. Pra regular a quantidade de água. Estão conseguindo ver a bolinha? Estão vendo, meninas? Querem ver? Tá chegando ela. Que inveja desse olho. Só tem zerinho aqui. Então chega perto da gente. Que olho. Olha como inveja branca da sua vista. Ah, não, tá enxergando. Essa bolinha é o seu parâmetro. Quando você for abrindo o oxigênio, ele vai fazer o quê? Aqui não vai subir, porque aqui não tem oxigênio, tá, gente? Mas no hospital sobe. Quando você for abrindo, essa bolinha vai fazendo o quê? Subindo. Então o médico pediu 10 litros por minuto. Você vai abrindo, vai abrindo, segurar que você gira. Você vai girar a válvula devagar. Não quebra não, mano. Ih, Tá você maneiro. tá girando Outro lado. não. 42. Não gira não. Mas ela Enfim, fica. Gente, é porque não vai Pode surgir ficar, bolinha não. nenhuma. Nossa, o Horário. João fechou bem aqui. É, Sentido horário, não, gente. Abriu. Gente, o que ele fez aqui? Travou bem. Ai, vai abrir o negócio. Sentido Vai anti-horário. abrindo. É sempre anti-horário? Tá vendo, ó? Gira pra o pessoal ver. Abrir rápido pra você ver. Tá vendo? Agora fecha. Tá vendo que ela gira? É simplesmente isso. É sempre sentido anti-horário, Sandra? Nem sempre. Não, tá. Vocês sabem que eu Essa parede tá com defeito. Não, porque aqui é só preso num preguinho. Tem que reclamar com Ah, tudo. professora, vê se você... Essa não tá tão bom, não. Não é não, o negócio tá aí embaixo. É embora, esses dois para esse Isso. troço aqui. esse para- Desistam. Foi. Ai, vem cá, Amanda, vem cá. Segura isso. Segura, Amanda. Então, conectei. Então, conforme eu vou abrindo o oxigênio, essa bolinha ela vai subindo, você vai regulando. Claro, muitas das vezes o médico coloca assim, o paciente vai fazer 30 minutos de nebulização. Você tem que cronometrar. Qual o momento que a gente colocou aqui? Qual o horário agora? Vê aí, cabeça. 11h14. 11h14. 11h44 eu tenho que desligar tudo. Ou se eu coloquei no 10, o médico fala assim, ó, vamos ficar acompanhando o paciente. Vamos diminuir, vou botar pro 5. Você vai lá e vai fazer o quê? Diminuir, colocou pro 5. Só isso. Tem algum mistério? Não. Nenhum, tá? Pode desconectar pra mim, ó. Vou colocar o outro. Que calor. Não tô de boa. Tá com calor. Tô rindo, tá na menopausa. Ih, meu marido fala isso todo dia. Calor não. Vem pra cá. Aqui, ó. Ela vai encaixar. Aqui, ó. Não enxergo? Deixa aqui mesmo, você falou. Não vai encaixar aqui. Não, esse aqui é bonito. Tinha que ser um mais fininho, mais fininho agora. Esse aqui Vamos é lá. mais fino, não, ó. Tá fechando. Tá fechado? Já não? Acho que esse é mais fino. Mas tá fechado. Mas Acho vamos que ver.
A gente pode usar professor, ser professora. Tamanho não é não. Não entra? Tem que ser menor. Não tem problema não. Vamos explicar o umidificador sem um encaixezinho. Em alguns casos, pessoal, a gente coloca o umidificador. Lembrando que esse encaixezinho aqui é menorzinho, a gente vai encaixar e vai conectar diretamente no oxigênio também, porque ele é verdinho. O umidificador, ele vem sozinho também, solto. Dentro de um saquinho, ele vem literalmente assim, ele vem totalmente montadinho, tá? Na maioria das vezes a gente vai colocar o umidificador para o catéter nasal, tá? Só que o catéter nasal aqui do curso, não sei porque ele tem 2 catéteres nasais aqui e ele não encaixa no umidificador que tem aqui, tá vendo? É o tamanho. Toda vez que tiver que colocar esse catéter nasal, tem que ser acoplado a um umidificador. Tem que ser acoplado ao umidificador. Por quê? Vocês estão vendo que o catéter nasal, nem sempre ele precisa ser, tá? Mas se você precisar umidificar as vias aéreas do paciente, ele vai ter que estar conectado no umidificador, tá? Isso aqui tá soltando. Não seria tá? diretamente lá no oxigênio. Consigo conectar diretamente no oxigênio. Vou mostrar as duas formas para você. Em alguns casos, o médico pede para umidificar as vias aéreas do paciente. Nesse caso aqui, se eu só tenho o catéter de O2, eu não consigo umidificar, porque eu consigo conectar somente direto no oxigênio. Como, tá? Eu tenho um catéter de O2, deixa eu mostrar para vocês, que a gente viu lá na sala, a entrada da narina, o circuito. Essa partezinha aqui, ele não tem tamanho, porque ela é regulável, então eu consigo apertar ou afrouxar. Consigo tirar, soltar e depois encaixar de novo. Então essa parte aqui é totalmente maleável, tá vendo? Eu consigo tirar, colocar, por isso que eu disse que tem como a gente prender por trás e também tem como a gente prender na parte da frente. E tem uma parte de encaixe. Entretanto, nenhum fabricante do catéter de O2, que é o catéter tipo óculos, dá encaixe totalmente para o oxigênio. Vamos tentar lá. Eu tenho catéter de O2, tá? E vou tentar conectar no oxigênio. Tenta conectar, mano. Encaixa? Não, porque não tem rosquinha. Eu tenho que fazer o quê? Conectar a um circuito. Ou direto ao umidificador. Não, o umidificador é só quando for Umidificar. para oxigenar. Tá, vamos falar primeiro do seu umidificador. Oi. Esse aqui é catéter de O2. Ou catéter nasal ou catéter tipo óculos. Vou conectar um circuito, que vai ser como se vai servir como um extensor, uma extensão. Uma né? gambiarra. Uma Mas gambiarra. não é uma gambiarra porque ele realmente é pra isso, mas é um extensor, tá? Alongador de fio. Você vai pegar a ponta de rosca, vai encaixar. Tudo tem que ter rosca, hein, galera? Tudo na rosca. E vai conectar. Tá? Eu Porque já ia fazer parte essa conexão, professora, porque estava distante o oxigênio pode fazer da também. marca. Também, porque ele serve como extensor. Então, às vezes está distante, pode colocar, não tem problema nenhum, tá? Eu já vi assim, mas por causa Não tem problema nenhum. direcionamento do oxigênio Tá? até onde a pessoa está. Foi? Ótimo. Venho aqui, vou conectar o dispositivo no paciente. É um em cada narina, tá? Venho aqui. Isso aqui não anda. Isso aí é fixo. Isso aqui, essa parte aqui é fixa, tá? Não sai. Coloco no nariz do paciente, obviamente aqui Também não tem tamanho não, né? Não tem tamanho porque aqui é regulável, tá? Não, eu digo assim. Não, não tem tamanho. Coloco no nariz do paciente, vou ensinar das duas maneiras. Se eu for prender atrás ou se eu for prender na frente. Vocês estão vendo que ele tá totalmente frouxo? Você vai abrir. Tá vendo aqui? Aqui que você abre, você só puxa. Coloco por trás da orelha do paciente, por isso que o nome é catéter tipo óculos, que fica parecendo um óculosinho. E venho aqui, ó. Não tem essa parte solta? Estão vendo a parte solta do catéter? Você só vai fazer isso aqui, ó. Puxar. E você vai regular conforme você quer. Pode Tá, ser se pra- quiser botar Isso, pra frente, fica passar aberto? pra Calma. Vamos pra trás. Oi? E essa parte fica aberta? Qual parte fica aberta? Você tá aberta? Não, isso aqui é fechado, Ah, tá. tá? Isso aqui é só pra regular, isso aqui tá fechado, Isso tá? só pro oxigênio, né, professora? Sem medicação, né? Que o Sem oxigênio já é medicação. medicação. Só se for pra só oxigenar o paciente. Só oxigenar. Tá?
Foi? Então, por isso, na maioria das vezes, quando é só para oxigenar a paciente que entra com dificuldade respiratória, a gente não vai colocar nada. Só o que geralmente é o que a gente mais utiliza, tá? Então, aqui é fechadinho. Foi? Então, expliquei mostrando, conectando atrás. Eu, particularmente, Larissa, não gosto de mostrar conectado só atrás, fazer conectado atrás. Por quê? Se o paciente ficar reclamando que tá machucando, Tá deitado, eu tenho que mexer no paciente para regular e também machuca, porque o paciente fica em contato direto com a cabeça no travesseiro. Eu, particularmente, gosto de colocar pela frente. Aqui no boneco já fica um pouquinho pior, porque a orelha não encaixa tão direitinho, mas no paciente fica direitinho, tá, gente? Como que eu, Larissa, gosto de fazer? Eu tiro tudo. Então, tô vendo, olhem aí pra cá, olhem pro circuito, eu tiro tudo. Não fiquem com medo de tirar. Você vai tirar tudo e vai deixar ele solto, tá vendo? Essa partezinha você joga pra frente, aí você vai colocar na orelha, mas ao invés de jogar pra trás, você vai jogar pra onde? Frente. Pra frente. E essa parte é a mesma coisa, ao invés de jogar pra trás, você vai jogar para frente. E aqui a gente vem e encaixa. Segura aqui, Amanda, pra mim. Eu venho aqui e encaixo, ó. Essa partezinha vai entrar aqui, que ela encaixa novamente, e eu só vou puxar. Fica muito mais fácil de eu regular. Se o paciente reclamar Muito que melhor. tá machucando algo do tipo, eu só venho aqui, ó, mexo ou aperto, tá? No paciente fica muito mais bonitinho, tá, gente? Porque aqui é bonequinho. Ele é feio. Né? Incomoda, tá? As pessoas Foi? dizem Ótimo. Aí você vai perguntar pro paciente, você tá sentindo o ar saindo? E aí ele vai falar, tô sentindo o ar Tá molhado. Normalmente Tô as pessoas sentindo falam o ar tá molhado. saindo. Foi eu, Larice, particularmente prefiro colocar pra frente, mas também não está errado colocar para trás, tá? A maioria das pessoas você vai ver colocando pra trás, não está errado, mas eu acho que para melhorar o conforto do paciente, pra frente é melhor, não tem problema nenhum. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Não, né? fiquei na Esse dúvida nesse aqui, modificador. calma, Não meu entendi nada. Deus. É, Ela é afobada. no caso aqui é só para oxigênio. Aqui eu não tenho como fazer absolutamente nada. Não tem reserva para umidificar a narina do paciente, não tem como botar medicação, não tem como fazer nada. E em alguns casos, o médico pede, é muito difícil, tá? Em cerca de 95% dos casos ou mais, a gente só vai utilizar o catéter de O2 para colocar oxigênio, tá, para o paciente. Mas em alguns casos, o médico fala assim, ó, vamos umidificar um pouco a via aérea do paciente, né? Molhar a via aérea do paciente, porque às vezes o paciente está com muita secreção, é para não ficar aspirando toda hora. Você vai colocar um pouco de água para umidificar. O que você vai fazer? Vai conectar o dispositivo do catéter de O2. Desconecta daqui? O dispositivo do catéter de O2 no umidificador. Entretanto, esse encaixe aqui não tá dando, tá? Que é diferente desse umidificador para esse, tá? Teria que ser mais fininho. Aonde eu trabalho, ele é mais fininho. Porque é do mesmo fabricante. Você encaixaria e conectaria o umidificador. Deixa eu conectar o umidificador para vocês verem. Conecta o umidificador aí, sem o circuito. Conectaria. Ele também é a mesma rosquinha, tá vendo? Ele vem todo montadinho. Conecta só para eles verem. Ele só vai ser utilizado se eu precisar umidificar a via aérea do paciente. Se eu não precisar umidificar a via aérea, não vou precisar colocar. Vou colocar o oxigênio direto no paciente. Mas dentro vem algum líquido? Não tem nada. Vou Ah, explicar tá. pra vocês, tá? Então, tá vendo? E ele vai ficar conectadinho aqui. Aí vai estar oxigenando e umidificando. Oxigenando e umidificando. Mas eu só vou utilizar se for pra oxigenar e umidificar. Senão, não vou utilizar, tá? Em alguns casos, às vezes a gente não tem o extensor. Por exemplo, lá no trabalho. Dificilmente a gente usa o extensor, só quando é mais distante ou algo do tipo. Lá no trabalho o encaixe é perfeito. A gente pega o catéter e já conecta direto. Aí a gente utiliza ele como um próprio extensor. E a gente não coloca líquido. Pode fazer? Não tem problema nenhum, você pode. Entretanto, o mais correto a ser utilizado é ele com o líquido. Mas muitas vezes você vai ver ele sendo utilizado Como sem o extensor. líquido, só como um encaixe, porque o catéter de O2 não dá encaixe. Então, às vezes, você vai ver ele sendo utilizado somente como um encaixe
do catéter de O2. Foi? Foi. Professor, o médico pediu para colocar líquido, porque ele quer que umidifique as vias aéreas do paciente. Então, antes de eu conectar ali, o que eu vou fazer? Ele é como se fosse uma garrafinha. Ele vem desta maneira, todo montadinho, tá? Você vai abrir, ele é como se fosse uma garrafinha. Você abre. Abrir. Ok? Tá. Bota ele em cima pra mim, por favor. Bota aí, Jefferson. Você vai abrir. Vocês estão conseguindo ver aqui todos os umidificadores, independente da marca velho. Nível mínimo e nível máximo. Não tem o quantitativo de ml, 3, 5, 10, 15. Você só não pode passar do nível máximo e nem pode colocar abaixo do nível mínimo. Professora, eu coloquei líquido, ou a gente utiliza água filtrada ou a gente coloca água destilada. Vai depender muito. Na maioria das vezes a gente coloca água destilada, porque vai ter água filtrada, mas pode colocar os dois. Você só não pode colocar abaixo do nível mínimo, nem acima do nível máximo. Professora, posso colocar um pouco mais acima do nível mínimo? Não tem problema nenhum. Isso aqui é o seu limite, só não pode ultrapassar. Foi? O que acontece muitas das vezes é que o paciente às vezes fica fazendo uso de umidificação contínua. E aí você, como técnico de enfermagem, tem que ter atenção. Por quê? Você colocou a água aqui um pouco acima do nível mínimo. Só que você entende que o paciente está em oxigênio, esse líquido está evaporando, está umidificando as vias aéreas do paciente. E esse líquido vai fazer o quê, gente, ao longo do tempo? Diminuir. Quando você vê que esse líquido vai diminuir, você tem que fazer o quê? Repor o líquido. Então tá conectado ali, não tá? Coloquei a água. Qual o risco seria se diminuísse? Nenhum pro paciente. Só não vai Só umidificar. vai Só não vai estar umidificar. O vai ficar só que oxigenando. precisa. Vai parar de... Se o paciente tiver muito secretivo, o paciente vai começar, aí você vai ter que parar, aspirar e depois voltar, vai te dar só mais trabalho. O Tá? ideal é colocar sempre no máximo, então, né? Melhor. Até o nível. Só não deixa passar. E aí você tem que sempre ter atenção de passou do nível mínimo, né? Desceu do nível mínimo, tá conectado ali, tá ligado, não tá? Fecha, desconecta, abre, coloca o líquido de novo, fecha, conecta e abre de novo para o paciente continuar fazendo uso do oxigênio e da umidificação. Foi, mas ele só vai ser utilizado, claro, com a finalidade de umidificar. Por isso que o nome dele é umidificador. Entretanto, às vezes vocês vão ver ele sendo utilizado sem umidificação, porque o catéter de O2 não dá encaixe corretamente, tá? Às vezes vai estar vazio, né? Às vezes vai estar totalmente vazio. Aí você fala, meu Deus, tem que colocar água. Não precisa, tá? Às vezes o técnico pergunta assim, tá errado? Perguntar pro médico, precisa colocar água ou não? Não, você pode perguntar pro médico, precisa colocar água? Ele fala assim, você que sabe, tá? Aí fica a seu critério, porque isso não vai interferir em absolutamente nada, é só para umidificar. Então, às vezes o técnico pergunta, o médico fala que fica a critério do técnico colocar ou não. Então, não tem problema nenhum. Professora, a questão da que a Samanta falou, tipo, de ficar olhando, né, e ficar trocando. Aí a melhor questão é, tipo, encher a garrafinha. Botar no Pode nível colocar, máximo. então, você só não pode Aí passar do acabou, nível máximo. Não precisaria, então, encher de novo, já que tá no nível máximo. Se ele vai diminuindo, porque ele vai evaporando, é igual a nebulização. Ele vai diminuindo, vai evaporando, vai ter um momento que vai parar de fazer o quê? Parar. E aí aquela água vai secar. Você tem que ter atenção, porque aquela água ali não vai ficar para sempre, ela vai diminuir o nível, você tem que ter atenção de trocar. O problema maior é você encheu, passou o plantão todo e esqueceu. Na hora de passar o plantão, o paciente tem que estar umidificando as vias aéreas constantemente. Aí você está passando o plantão pro colega, o médico pediu para o paciente estar umidificando as vias aéreas constantemente. Aí o colega olha e fala assim, mas não tem líquido nenhum aqui. Aí você fala, mas eu deixei no nível máximo, evaporou. Você me lembrou Já de... modificou. Você colocou, mas me lembrou e ferrou, então não adiantou nada, né? Seu colega vai ser a mesma coisa de você não ter colocado absolutamente nada. Então foi aí? Alguma dúvida? Não. Também não, né? Bem tranquilo. Aí tiraria, professor, deixaria só no oxigênio, botava água destilada de novo e encaixaria. Encaixaria normalmente e quanto tempo o paciente precisar ficar umidificando as vias aéreas. Professora, isso aí tem algum problema do paciente ficar 3, 4 dias umidificando as vias aéreas? Problema nenhum, tá? Se ele reclamar que já tá escorrendo, aí passa pro médico, tá escorrendo. Vai Tá úmido limpando, demais. que tá lavando.
Tem gente que reclama, fala que não tem. Não, é vai que tá falar, ó, vai escorrendo. continuar, que bom, tá melhorando. Você Tá. vai ficar limpando constantemente. Tá, mas aí não tira, não né? tira. Não passa também pro médico. Ok. Quer perguntar? A tua pergunta. Fala a pergunta. Ela tava entrando no assunto da Beth. Ela perguntou, você respondeu que Nova. quer continuar. Nova. Lembra? Vai ter Stefano. alguma dúvida da gente também. Você falou Pessoal, que Quem? Tawane. Fala pra entrar. Tá fechado. você falou que não é necessário, às vezes não é necessário botar. Então só é necessário só quando o médico pede. A modificação? Sim. Eu faço isso, porque minha mãe veio aqui, que ela tem um médico, tem que ir com ela. Pega a liberação, tá? Só quando o médico pede. Ou, como eu falei aqui, você pode perguntar. Quer que coloque algum líquido dentro? Quer que vai precisar umidificar? Ah, mas assim, só se você quiser. Aí fica a seu critério, colocar ou não. Porque às vezes, na maioria das vezes, Não se coloca não, não. só quando o paciente está muito secretivo. Aí o médico pede, pra não ter que ficar aspirando toda hora. Porque também é muito incômodo ficar aspirando. Mas, fora isso, na maioria das vezes, cerca de 95% dos casos, não pede. Mas é importante que vocês saibam que pode ser que em algum momento vocês precisem Se tiver utilizar. secretivo, já sabe que É, tem que buscar. é melhor você saber e não precisar utilizar do que você precisar utilizar e não saber, tá? Show. Vamos falar sobre o ambu rapidinho, tá? E falar sobre a expressão de vias aéreas. Já vou liberar fazer a chamada de vocês e podem ir pra casa. Sei que tá todo mundo aí. Pro Guanabara. Não, tá sentindo. Pode ir pro Guanabara. Ó, não, o frango tá na promoção. 12 Nem fala o Guanabara pra ele ter que fazer compra. Ai, viu? 12 não Não é só eu que vou pro Guanabara. Ah, mas só vou depois sair do trabalho. Assim. Vai lá comprar queijo. Vou lá comer queijo, vou lá comer queijo. Vou lá comer queijo hoje. Vai lá, Camari, vai lá, Camari. Não, mas hoje eu também esqueci da minha cena. com a senhora. Vai te dar ricote. Ah, pra ela não vai dar. Professora, ela pode